Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar da suposta descoberta do final de Shingeki no Kyojin, que isso já teria sido spoilado pela banda Linked Horizon há anos atrás, e eu tô falando da abertura do vídeo oficial da banda Linked Horizon em relação ao encerramento Requiem der Morgenröte, eu não sei como falar isso em alemão, ou Akatsuki no Requiem, o encerramento da primeira parte da terceira temporada de Shingeki no Kyojin, aquele que a gente viu com a Historia pequenininha, que começa com criancinhas cantando. Eu fiz análise aqui no canal da letra desse encerramento em relação ao que a gente tinha na animação do anime no encerramento, mas existiu uma animação um pouco diferente, talvez um pouco esquisita à primeira vista, que muitos fãs recentemente, depois do capítulo 130 e 131 do mangá, começaram a vincular as coisas e ter certeza que este vídeo dessa música de Linked Horizon fala do final de Shingeki no Kyojin, exatamente como será. Porque se as coisas estão encaixando no 130 a 131, obviamente o resto vai ser assim. Então Isayama teria contado para Linked Horizon todas as principais questões do final, no mínimo, e por isso que várias das músicas em encerramento ou em aberturas falam várias coisas que a gente vai descobrindo só agora. Será? Vamos entender essa teoria, ela não é minha, na verdade, vamos ser precisos aqui. Eu achei esse assunto, esse tópico muito no Reddit, mais especificamente eu peguei quem teoricamente foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que falou dela em espanhol, chamado Daniel Kirstein, não sei como fala o nome, mas vai estar aqui pra vocês. E ele disse em espanhol, portanto, todas as impressões e teorias em cima desta música de Linked Horizon e como ela conta exatamente o que será o final de Shingeki. Será mesmo? Vamos contar a teoria, ao fim a gente comenta, conversa, fala da letra também. Acho bem interessante porque eu sei que essa história tá sendo bastante espalhada pelo fandom. Eu quero saber de vocês ao longo do vídeo, principalmente no final. Concordam ou não? E olha, como é uma teoria, é apenas teoria, mas vai ter referência a algumas coisas atuais do mangá e vai que a teoria tá certa, né? Melhor você se precaver. Quer saber disso tudo? Continue apenas se quiser e se puder, deixa aquele seu like, se inscreve para não perder nenhum desses próximos vídeos no canal sobre Shingeki ou outros animes. Ontem saiu dica de filme, de mangá, coisa linda. Muita gente não vê essas indicações, vai aparecer no card aqui em cima em algum momento, vai na playlist e ajude os outros vídeos também para o canal sempre crescer. E lembrando que temos estampas exclusivas como essa de Hunter x Hunter que estou utilizando, link aqui embaixo da lojinha do canal, além de link do segundo canal, onde eu passo vergonha jogando muito, falando de games, falando de filmes, séries e muito mais. Apoie a Sala do Tempo se puder também. Agora vem comigo. O vídeo começa com uma pequena bola de plumas observando uma paisagem desolado. E só tem desolação, só tem destruição ao seu redor, não tem nada exceto uma pequena planta que cresce do lado dessa bolota cheia de penas. Na opinião da pessoa que criou essa teoria, essa bolota representa Eren Yeager novo, e isso é importante para você entender a linha de raciocínio da teoria. Porque a base disso tudo é que este vídeo da música Akatsuki no Requiem faria referência ao Eren jovem presenciando as memórias do Eren adulto, e inclusive esse cenário aqui seria pós-estrondo, quando tudo foi acabado e a planta nascendo seria a representação do renascimento, reconstrução da humanidade ou do Império Eldiano. E bom detalhe aqui que ele não comenta também é que nessa bolota de plumas tem o que parece ser o fim ali de uma flecha que em outros momentos, na minha opinião, faz também referência às Asas da Liberdade ou lembra o que era a Tropa de Exploração. Esse então é o Eren Bolota Pluma, e pluma realmente muitas vezes representa um estado mais jovial, o formato de ovo também pode colaborar com isso, então sendo o Eren ou não, fazendo referência ao Eren de Shingeki no Kyojin ou não, de fato parece que a bolota representa algo novo, ainda sem muitas experiências. O Eren? Vamos ver. E aí a gente tem uma figura que é uma cobra, usando uma capa preta, um chapéu preto, e ali em frente há uma tumba, e parece um ser ali triste, arrependido, carregado de dores. Em cima do que é esse chapéu, ou sombreiro, como na teoria, existe o símbolo de Ouroboros, que é uma cobra que come o próprio rabo, que representa um ciclo, e para esta pessoa da teoria representa então o ciclo de coisas, acontecimentos, destruições que a gente justamente tem discutido tanto ao longo dos capítulos de Shingeki no Kyojin. Ele também faz uma ressalva aqui, uma observação de que roupa preta, esse tipo de vestimenta é muito linkada a funeral, portanto combinaria com a cena, embora eu tenha visto vertentes dessa
teoria que fazem uma assimilação dessa roupa com as roupas dos Ackerman, mas isso não necessariamente, por mais que realmente lembre a roupa, por exemplo, do Kenny, também lembra a própria capa que o Eren já está usando desde então, neste momento do mangá. No túmulo, a gente também tem o símbolo de Ouroboros, e segundo essa pessoa, isso significaria que o ciclo de destruição estando nos túmulos representaria que o ciclo de destruição e o ciclo de maldições e, portanto, o ciclo de transformação em titãs e toda a maldição dos titãs para os eldianos teria finalizado. E o que a pessoa associa é que foi finalizado junto com o estrondo, junto com o que o Eren está fazendo agora. Detalhe importante é que esta cobra aqui, que apesar de ser cabeça de cobra tem pernas, na verdade não tem a sua perna esquerda. Coincidentemente, a mesma perna que no arco de Marley o Eren arrancou e reconstruiu. Então ele recuperou essa perna, mas por algum motivo ele teria perdido novamente por causa da questão do estrondo, por causa do que ainda vai acontecer no mangá que a gente ainda não teria visto, e porque esse ciclo de transformações e ciclo de maldição dos titãs teria sido finalizado por consequência das ações do Eren também, de alguma maneira, segundo a teoria, ele não teria conseguido reconstruir essa perna que não foi reconstruída neste suposto Eren mais velho, porque esse seria o Eren mais velho, mais arrependido, sofrendo pelas consequências do que fez, sendo observado pelo Eren jovem, bolota, plumado. Este não seria mais um portador de titã, tudo teria acabado. Mas, nessas lembranças, nesse crepúsculo aqui nessa cena, o portanto, que seria o Eren mais velho, estaria sofrendo, arrependido, vendo consequência dos seus atos, talvez então sofrendo a morte de pessoas queridas, quem sabe dos seus amigos, tem mais detalhes disso na teoria em frente, mas certamente essa figura cobra com uma perna e outra perdida do clipe da música de Linked Horizon, que está no encerramento de Shingeki, tá muito arrependido. Isso dá pra ver pela sua postura corporal, que se curva, que se lamenta, que anda como se estivesse carregando um grande peso. Nesse ponto, a jovem bolota plumada, que seria o Eren, ele parece ter muita pena, empatia do Eren mais velho, lembrando que isso seria a teórica representação do Eren vislumbrando finalmente o que seria o seu próprio futuro, e nesse ponto ele sente pena do que está acontecendo. Tanto é que uma das suas penas se transforma em azul em certo ponto, e isso representaria uma lágrima, o jovenzinho, o Eren, sofrendo ao ver o seu próprio futuro. Então, no crepúsculo, nesse ambiente desolado, solitário, que só a tumba, só a morte, o Eren mais velho, cobra sem uma perna, vai andando de volta para casa, de volta para onde a gente vai ver que ele mora, e o bolinha plumado, o Eren novo, vai acompanhando junto. Chegando nessa cidade, uma cidade que tem uma posição, um posicionamento bem interessante, no portão, na passagem para isso tudo, a gente vê que há guardas que estão ali com uma roupa preta e são aves. E como o teórico Eren nesse ponto tem uma cara de serpente, não deixam que ele entre, só pode entrar lá aves. Então ele tira a sua máscara e... Ahá, Eren pássaro, era essa a teoria? Não, calma, tudo bem. O Eren é um pássaro mesmo, se for o Eren, nesse vídeo. Mas a questão é que ele, então, ele faz parte desse povo de pássaros que vive nessa única cidade que existe nesse vídeo no teórico mundo pós-estrondo. E a gente sabe que os pássaros, eles estão colocados simbolicamente em vários pontos do mangá de Shingeki no Kyojin, realmente. Mas principalmente o vínculo de libertação em relação a aves voando é muito colocado no mangá de Shingeki no Kyojin, e por isso a pessoa que fez a teoria acredita que essas aqui sejam representações de Eldianos, o novo povo livre, o único povo que sobreviveu após toda a destruição com os colossais. E o Eren, fora de lá, ele se veste por culpa ou qualquer coisa como cobra, talvez ressentido de tudo que ele causou, talvez porque assim ele se enxerga. O fato é que para voltar para o seu povo ele prova que é uma avezinha, o que também mostra um pequeno vínculo aí dele com a pequena bola plumada, porque são do mesmo povo, a mesma pessoa, a teoria diz que sim. Aí a cidade que ele entra, portanto onde ele mora, onde estão essas aves, povo livre que restou, está de cabeça para baixo, o que a pessoa fez uma rápida associação ao céu, porque a cidade fica no topo da paisagem, portanto paraíso, Parades, seria uma ligação provável, simbólica? Pode ser. E lá dentro, então, a gente vê o Eren chegando em casa, tem as pernas do que parece ser a sua esposa, de vestido, e tem este teórico Eren com a sua capa, mas sem a sua
Máscara de cobra abraçando uma criança. Menina, menino, não importa nesse ponto. O fato é que a plumagem ali, a bolota, ainda com a sua pena azul, sofrendo, ele vê isso tudo, sofre, e o gatinho preto dentro de casa nota esta bolota aqui. Então algumas pessoas que acreditam realmente que essa é uma representação do que será o fim do Eren de Shingeki, também acharam que essa cena era uma ilusão do próprio Eren, porque em seguida ele está numa sala cheia de livros sozinho, e lá no topo tem justamente o que parece ser o que o jovem bolota usa, que eu falei que lembra as asas da liberdade, mas agora um quadro claramente lembra as asas da liberdade. Tem também uma flecha lá em cima, então a gente vê essa associação aqui toda que pode lembrar a tropa, pode lembrar o passado do Eren, e ele de novo curvado, numa pequena luz ali pegando no seu corpo, enquanto ele fica quase todo nas sombras, arrependido pelo que ele causou, e a gente sabe o que foi. E aí, como eu disse, como há essa cena dele desolado e sozinho depois, algumas pessoas que ainda acreditam que este vídeo é revelador, sim, sobre o futuro do mangá, falavam que a cena anterior dele com a família, por ter uma coloração bem diferente do resto, que é sempre alaranjado, lembrando o pôr do sol, e a cena com a família mais clara, isso seria ilusão, que ele nunca teve uma família. Outros já acreditam que sim, ele teve uma família. Inclusive, neste contexto, muitos acreditam que pela Historia ter ficado na ilha enquanto tudo isso estava acontecendo e grávida, biológico ou não do Eren, seria o seu filho, seria a tua família, seria com a Historia, isso que estaria acontecendo. Eren, numa teoria, nessa teoria, neste vídeo, teria uma família pós-estrondo, embora não fosse feliz de qualquer maneira. E aí o Eren Pluma, muito tocado pela cena, sofrendo, sentindo empatia por ele mesmo no futuro, encosta no seu eu do futuro e de repente ele tem um flash de memórias do que aconteceu e do que o Eren, que está aí arrependido, fez justamente no seu passado. E no seu passado a gente enxerga esse Eren matando várias pessoas, matando inocentes, o que parece ser uma família de cobras. A gente vê que tem cobras ali, e olha que cobra é justamente o quê? O que o Eren estava utilizando como máscara depois. Como se o próprio Eren se enxergasse depois como essas pessoas que ele mesmo matou. É uma associação interessante. Eu tô falando do Eren o tempo todo aqui porque eu estou entrando na teoria, ao fim a gente fala se ela faz sentido ou não. E aí, quando o Eren Pluma vê o que aconteceu, aí essa destruição toda, algumas pessoas inclusive acreditam que faz uma associação ali nas lembranças com morte daqueles que ele conhecia, porque tem algumas libélulas que tentam bater em grandes flechas, que segundo o que a teoria diz, seriam os grandes colossais, no meio de uma destruição, e vermelho, sangue. Essas libélulas ou essas borboletas seriam seus amigos que tentaram a aliança, tentaram parar os colossais e foram aniquilados e esmagados. E aí quando o pequeno Eren visse isso acontecendo, ele simplesmente ficaria com muita raiva. As suas peninhas se agitam e ele fica com ódio, ele pega uma flecha e ele quer matar a si mesmo no futuro, até que ele vê de novo o Eren mais velho, com uma bengala, olhando os túmulos ali e sofrendo, e sente empatia. Os túmulos que depois são cobertos pelas mesmas flores que a gente vê no próprio encerramento de Akatsuki no Requiem no anime, ou em várias cenas de Shingeki, e talvez então ele veja que as coisas estão renascendo, que a humanidade está sendo reconstruída, porque as plantas estão crescendo novamente, há um raio, um feixe de luz que cobre Parades, e por isso, segundo esta teoria, ele se daria conta de que aquilo precisaria acontecer para que as coisas terminassem bem. E aqui, quando a cena acaba naquela árvore que realmente parece muito a árvore do sonho do Eren, ele se daria conta de que aquele precisaria ser o seu futuro, um futuro triste. E aí o vídeo encerraria no momento em que o Eren está acordando de um longo e triste sonho. Bem, essa é a teoria. Ela não faz exatamente uma associação de quando essa memória foi enviada, se realmente essa é a memória completa que o Eren recebeu aos 10 anos, sem Titã, e por isso ele acorda chorando naquela árvore. Com certeza, por causa da árvore especialmente, tem algum vínculo, e das flores, tem algum vínculo com a própria história de Shingeki no Kyojin, mas até pela letra, que como eu já analisei no vídeo do encerramento, e vai estar aqui em cima, ela fala de ciclo de ódio claramente. Muito antes disso tudo do mangá acontecer, a letra já fazia sentido, porque ela fala que no momento você é aquele que atira pedra, no outro momento a situação pode inverter e aí a coisa pode ficar feia, que é justamente o que está acontecendo. No momento, o Eren e o seu povo foram os atacados. Agora, o Eren, representando o seu povo, está atacando. E aí, o desastre é
incrível, é absurdo. E a própria representação que o anime trouxe no encerramento, na animação com a History que a gente viu, também representa o ciclo de ódio, o ciclo de sofrimento, o que a própria Emira, ali representada mais pela History, teve que passar, e a origem, portanto, do sofrimento de todo o seu povo, e sangue e mortes que o próprio povo causou. Então a letra já é bem expressiva, e a representação disso tudo no trailer, na verdade, no vídeo oficial de Linked Horizon, pode ter associação aqui e ali com o anime, com a história, mas nada garante que realmente eles tenham alguma informação do Isayama, até porque ao longo desses anos o Isayama mesmo foi dando declarações de que mudava aqui e ali um pouquinho como seria o final. Então eles terem cada um dos detalhes a ponto de saber o que o Eren ia fazer, como ele ia ter memória, e como ele ia casar, e como tudo ia terminar, e como isso ia ter um vínculo com aquela cena da primeira cena do anime, é muito grandioso. Pelo que já foi dito de declaração da banda em si, eles nunca souberam do final. É claro que eles podem mentir, mas eu realmente não acredito que qualquer coisa que eles soubessem fosse tão profunda assim. A teoria em si, eu não acho que é uma situação completamente impossível, porque realmente, muitas vezes eu acreditava que naquele momento em que o Eren estava acordando, ele estava recebendo as memórias do seu eu do passado prestes a morrer, que a Mikasa estaria o presenciando, falando com ele, e ele fechando os olhos, então, porque ele estava quase morrendo, e ela permanecendo viva, portanto ele teria sido parado, ou simplesmente aquele era o seu fim, e eu sempre acreditei num certo arrependimento. Então, nesta parte, o Eren do futuro se arrepender pra mim cabe muito, porque depois do estrondo eu não acho que há outro caminho pro Eren, eu não acredito que ele ficará pleno, feliz e satisfeito, não dá, porque eu não acho que ele é um vilão frio e totalmente sem sentimentos, ele vai em certo ponto pesar o que ele fez, mas as consequências existirão. Então, se essa teoria fosse mais concreta, ou se esse vídeo fosse super revelador e real, a gente entende que talvez nessa cena com a Mikasa que estivesse morrendo, o Eren sobrevive a isso tudo, e o Eren quebra a maldição de Titãs, então o mundo renasce após dor e sofrimento, mas os Eldianos livre, para que eles povoem o mundo novamente. Fora de lá só há tumbas, no mínimo há as tumbas de pessoas queridas ao suposto Eren mais velho, um Eren mais velho que ainda estaria ferido, mas não consegue mais se reconstruir, o Eren mais velho que teria casado, tido uma filha, mas apesar da sua família, ele mesmo carregaria uma dor muito pesada. Então há aqui e ali alguns simbolismos bem interessantes. Eu não acho que é impossível. A gente está presenciando um estrondo que, novamente, eu não faço a menor ideia de como alguém vai conseguir parar o Eren. Eu sei que muitos ficam na ressalva de que, meu Deus, como é que vai resolver? Vai ser discurso no jutsu? Vai chegar o Armin conversar e o Eren vai parar? Eu acho que pode acontecer uma conversa através dos caminhos, como é uma das teorias que recentemente trouxeram aqui pro canal, que eu já comentei, mas muita destruição ainda vai acontecer. Também há aquela possibilidade, que não necessariamente é desvinculada da conversa, do Eren ver em algum ponto seus amigos morrendo e se arrepender também, o que não foge tanto da teoria desse vídeo, da interpretação desse vídeo de Linked Horizon. Então, eu não acho que, independente do vídeo ser criado através de experiências, interpretações e vínculos feitos por conta própria pela banda e não com informações privilegiadas do Isayama necessariamente, aqui e ali tem alguns símbolos que podem realmente acontecer. Tem algumas coisas que podem estar no final, talvez de outra maneira. Eu fiquei pensando se essa teoria quebraria aquela noção de ciclo, justamente de em que momento o Eren teria recebido a mensagem dele mesmo, porque aquele Eren Bolotinha, ele tá presenciando o que tá acontecendo consigo mesmo, e na minha opinião é o Eren lá de 10 anos por causa do vínculo da árvore, não é o Eren que com 15 entrou em contato com a History e teve aquele flash de algumas cenas do seu futuro, porque a gente sabe que existem dois momentos diferentes. Existe o Eren de 10 anos que entrou em contato com memórias que depois ele não se lembrou, só sabia que eram muito tristes e eram muito longas, então poderia ser esse grande sonho dele, e a Bolotinha com penas me lembra mais um Eren de 10 anos do que um Eren de 15, quase 16, já cheio de traumas e descobertas, já calejado, me parece alguém mais inocente, até pela plumagem e forma de
ovo, então a gente ainda teria que entender por que se Eren entrou em contato com essas memórias, será que foi ele mesmo mais velho, mas ele mesmo mais velho se não tivesse os poderes de titãs, por que enviou? Então a teoria em si é bonita, mas ela ainda não encaixa em muitos pontos, mas tem simbolismos que são interessantes, mesmo que eu não acredite que Linked Horizon tem informações super privilegiadas sobre esse final, ou pelo menos não completas, a gente tem algumas situações hipotéticas que podem acontecer, como eu já venho falando várias vezes, o Eren não ser parado, destruir tudo, parar de permanecer e ele sentir uma culpa extrema enorme pra vida inteira, mesmo que ele tenha uma família e nunca consiga ser feliz, que ele de repente se enxergue como o próprio vilão ou como aquele povo que ele enxergou como vilões, mesmo enquanto destruía, enquanto massacrava, enquanto fazia algo que ele acreditava ser justo, e como ele conviveria eternamente com o conflito de ter feito isso pelo que ele acreditava que era o bem para aquele povo de Parades, do céu. Será que mereciam? O conflito dos titãs seria acabado, mas como que a maldição seria quebrada? De tudo, eu acho que a discussão é interessante, mais sobre os símbolos em si, fatos separados do que o globo da teoria toda, né, da narrativa de ser exatamente dessa forma no mangá, mas trouxe aqui para vocês comentarem o que vocês acharam da teoria. Acham que é possível? É exatamente isso que vai acontecer? Ou não? Eren morre no final mesmo, de alguma maneira? O ciclo de titãs e de maldição nunca acaba? O que você achou disso? Já tinha visto esse encerramento com esta animação, com essa interpretação da banda? O que você acha? Deixe sua opinião, seus comentários, se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar todos os próximos vídeos. E a gente se vê aqui na Sala do Tempo, nas redes sociais, onde você me acompanhar, e eu espero que você me acompanhe em todos os lugares. Tchau, tchau!